Eu quero, antes de iniciar a palavra, pedir para você colocar aquela imagem para mim, por favor. Dá para vocês enxergarem? Esse é o nosso... Apaga a luz, por favor. Nosso bispo, nossa bispa, e do meio, ela é minha professora, igreja. Ela foi uma das minhas professoras, porque antes de ser psicóloga eu já era terapeuta, e eu me formei com ela e com a líder dela na época, que era a bispa Ana. Ela se chama Silvana Pérez, ela também é psicóloga e ela é uma pastora. E ela vai estar agora, dia 28, às 14 horas, lá em Pouso Alegre, no Mega Líderes. Não percam. Não percam. Porque foi nesses encontros que eu fui pegando gosto de cuidar, sabe, da alma. Mas o que eu mais amo mesmo é a parte espiritual, né? O espírito. Mas foi com ela. Então, toda a igreja, homens e mulheres, estão convidados. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra. Querida, o interessante é que nós, como pastores, nós tínhamos que ir lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Para ter a graça de ouvir ela falar, né? E hoje nós teremos ela aqui em Pouso Alegre, pertinho de nós, Itajubá. Então, meu irmão, não perca. Isso é crescimento para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do 16 ao 19. E o tema da palavra desta noite é: não desista de você. Amém? Acharam? Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como, o que está escrito na sua Bíblia? Câncer. Aqui é gangrena, no meu também é câncer. Aonde que eu estou? Peraí. Corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e o Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, e tendo este selo. O que significa um selo? Uma marca, uma autentificação, uma autenticação. Certo, igreja? O Senhor conhece o que lhes pertence. E mais, aparte-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. A obra aqui essa noite é espiritual. Certamente o Senhor vai falar conosco, mas o Senhor jamais fala na alma de alguém. Portanto, se você veio aqui esta noite buscando de Deus uma libertação, deixa Deus falar no seu espírito. Não interrompa. Não fale acima da voz de Deus. Controle os seus pensamentos agora para você ouvir a voz de Deus através da palavra. Senhor, nós estamos aqui esta noite porque nós confiamos em Ti. E sabemos que o Senhor fará uma grande obra no nosso meio. Pai, nós consagramos esse culto a Ti. E a Tua palavra diz que tudo que nós consagrarmos ao Senhor, dará certo. Desde cedo, eu e meu marido estamos na Tua presença, Pai. E já fizemos essa oração hoje, consagrando esse culto ao Senhor. Então, certamente, Pai, todo aquele que veio no Teu nome, todo aquele que crê,
em ti, Senhor, não vai sair de mãos vazias. O Senhor dará a porção para cada um aqui esta noite. Meu irmão, você não vai ficar sem. Irmã, você não vai ficar sem. Mas a sua porção, ela vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2. Eu escolhi falar do versículo 16 em diante, porque eu estava meditando em casa. Coloca no 16 novamente, por favor. E vai acompanhando. Isso. Eu estava tentando entender, à luz da palavra de Deus, não como a minha interpretação. Porque se eu usar a minha interpretação, se eu não conhecer o contexto, pode ser que eu pregue para vocês um erro. E com muito zelo. Então eu tenho muito temor dessas coisas. Então eu estava em casa, pedi a Deus discernimento, estudei. E ficou bem claro para mim o que eu vou passar para vocês essa noite. Paulo um dia estava pregando numa igreja em Éfeso. Nesta igreja aqui, a passagem nós lemos. E o pastor desta igreja, vocês se lembram quem era? Era Timóteo. Mas o que Paulo estava pregando não é isso daqui ainda. Isso aqui foi um outro culto, onde Paulo proclamou a igreja e falou sobre 2 membros para a igreja. Mas antes disso, Paulo estava pregando. E quando ele começou a pregar sobre a ressurreição de Jesus, foi tudo de boa, igreja. Paulo falou do corpo glorificado, foi tudo de boa, a igreja aceitou numa boa. Só que Paulo não podia imaginar que tinha 2 seres dentro daquela igreja que tinha sido ganho por ele mesmo. O Himeneu, e qual é o nome do outro? Fileto. Não põe esse nome nos filhos de vocês não, viu? Não ponha. Em nome de Jesus. Senão o Paulo vai revirar dentro do caixão dele. Paulo estava pregando de boa, falando da ressurreição de Jesus. Mal ele imaginava que no final do culto, os 2 bonitinhos, como é que é o nome dos 2 bonitinhos? Os 2 bonitinhos foram lá para a porta da igreja e ali eles já começaram. Aborda um, aborda outro, conversa com um, conversa com outro. E é incrível que tá para fazer o mal que se consegue discipular. E o que os 2 bonitinhos estavam falando lá fora? Vocês acreditam mesmo na ressurreição de Jesus? A ressurreição já aconteceu. Que corpo glorioso é esse? Da onde que Paulo tirou isso? Então vê essa passagem aqui, ó. O 16 primeiro, por favor. Evite as conversas inúteis e profanas. Gente, isso aqui Paulo estava falando de púlpito. Evitem as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou seja, eu conto para você, você aumenta um ponto e conta para outro, entenderam? Quem conta aumenta um ponto. Então, na verdade, vocês estarão contribuindo, não é com o reino de Deus, mas é com a impiedade. Versículo 17. O ensino deles alastra-se como gangrena. Gente, o que eles estão falando corrói o corpo da pessoa e a pessoa, ela morre. Porque gangrena e câncer, pelo que eu estou vendo aqui, corrói, mata. E o que eles estão falando vai corroer vocês. A igreja não, porque é a igreja do Senhor. As pessoas falam, a igreja está morta. A igreja não louva. Gente, não tem nenhum problema com a igreja é Jesus. O problema está em nós. Você tem coragem de falar isso? O problema está em nós. Então, quando você leva alguma coisa da sua igreja que você congrega, ou da palavra, que não se ajusta ao estilo de vida que você está vivendo, você está alimentando, aliás, não, você está passando uma gangrena para outra pessoa. Porque com a palavra de Deus está tudo certo. Amém? Estão entendendo até aí?
Aí o versículo 18. Estes se desviaram de quem? E é a verdade que liberta, né? Por isso que tem muita gente que não se liberta, porque está ouvindo mentira, né? Porque quando se ouve a verdade, a palavra de Deus diz que quando se ouve a verdade, nós seremos o quê? Então talvez falte isso para muitos serem libertos. Ouvir a verdade. E a verdade a gente ouve de servo e serva de Deus, igreja. A verdade se ouve daquilo que você lê a palavra de Deus e não interpreta conforme você quer, não. Você não muda a sã doutrina. E aqui está dizendo que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Tá bom. Aí Paulo estava alertando a igreja quanto a isso. E isso é muito perigoso, porque se a ressurreição já tinha acontecido, então Jesus não vai voltar mais, igreja. Entenderam? E a ressurreição do Senhor Jesus está atrelada na ressurreição dos mortos. Então, analisando, eu falei, meu Deus, de onde eles tiraram isso? Porque não é do nada. As pessoas não inventam, elas aumentam. Aí eu comecei a lembrar de Mateus, não precisa abrir. Tem um capítulo lá que diz que quando Jesus, ele foi morto, né? Antes dele ressuscitar, alguns voltaram, vocês lembram disso? Eu até já preguei uma vez. Alguns sepulcros, não vou contar aqui hoje, quem sabe eu prego de novo. Alguns sepulcros se abriram no dia da crucificação de Jesus, mas não tem nada a ver com a ressurreição dos mortos. Naquele dia foram alguns. O dia que o Senhor voltar, o que vai acontecer com os mortos? Todos, sem exceção, vão ter que voltar. O mar vai ter que entregar. Quem está debaixo da terra vai ter que voltar. Até os que foram cremados, eles terão que voltar. Então, não tem nada a ver essa ressurreição dos mortos, que eu penso que eles estavam atrelando do dia da ressurreição de Jesus. Então, se a ressurreição já tivesse acontecido, então para nós como que seria? Jesus não voltou ainda, igreja. Dá tempo para muitos. Dá tempo para que você coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Dá tempo de você se convencer que você está errado. Dá tempo de você deixar o Espírito Santo trabalhar esse convencimento em você. Dá tempo. Amém? Então, deixa eu ler aqui, porque hoje eu não estou conseguindo enxergar nada. Himeneu e Fileto, com os falatórios deles, inúteis e profanos, foram intencional. Eles não fizeram sem perceber que estavam fazendo, não, eles foram intencionais. Esses dois homens trouxeram uma ideia própria. Eles passaram a divulgar na comunidade que eles estavam, em Éfeso, uma heresia. E o que é uma heresia? Vocês sabem o que é uma heresia? Vou trazer aqui para vocês de uma maneira bem básica. É um ato de um indivíduo ou de um grupo afastar de um ensinamento bíblico e adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideia de uma outra pessoa. Isso falando em relação à religião. Em resumo, heresia é o abandono da verdade. Quando uma pessoa sustenta uma ideia que não tem base nas sagradas escrituras. Volta para o versículo 18. Aí, o que eles estavam divulgando? A heresia está aí. Qual era a heresia? Que Jesus já tinha ressuscitado, aliás, já tinha acontecido a ressurreição. E isso para nós é uma heresia, porque isso ainda não aconteceu. Por isso ainda dá tempo para muitos. Glória a Deus. E Paulo estava dizendo no culto, nessa passagem agora, no versículo 16 ao 19, exatamente isso que nós acabamos de ler.
Exatamente isso, ele estava dizendo, eu acabei de ensinar para vocês sobre a ressurreição. E veio 2 pessoas e falou, declarar de púlpito o nome dos membros da igreja que estavam falando, proclamando uma gangrena no meio do povo. E disse, isso é uma heresia. Glória a Deus, igreja. Nossa, estão quietinhos? Só o pastor Fernando está falando. Glória a Deus. Amém. O importante é que vocês entendam o que o Senhor quer falar com todos vocês essa noite. Algumas pessoas, elas são mais resistentes quando elas ouvem uma heresia. Porque algumas pessoas, elas conhecem a palavra de Deus. Outras pessoas não são tão resistentes. E uma palavra errada que sai da boca de alguém, que não esteja com base bíblica, pode matar a pessoa. E se essa pessoa, mesmo estando dentro da igreja, ainda não é tão firme, você não, né? O fileto, como é que ele chama mesmo? Os 2 bonitinhos lá, né? Que eu, para guardar nome, é só a graça de Deus. E eu quero dizer para vocês, que mesmo estando aí embaixo, intercedam por mim. Porque vocês não sabem a tontura que eu estou aqui em cima, e isso não é de Deus. Quem será que precisa ouvir essa palavra e o diabo já está querendo segurar? Vocês não têm noção como é que está difícil de ficar de pé aqui. Mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não estou nem aí. Se tocar em mim ou mexer em mim, o anjo vai queimar e vai ser envergonhado aqui. Eu sei em quem eu creio. E eu não vou deixar de pregar a palavra para vocês. Mas, gente, está até embaralhando aqui. E eu amo quando acontece isso. Isso é sinal que a obra é espiritual mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, algumas pessoas são mais resistentes, outras pessoas já não são tão resistentes. Até desistem da caminhada com Deus. Vão se desestimulando por causa de um veneno lançado. Ô, gente, será que esses 2 homens não morreram? O que vocês acham? Será que esses 2 homens estão vivos ainda? Claro que não. Mas o espírito que agia neles naquela época, isso é espírito. Ele ainda age. Ele ainda está por aqui, porque o mundo jaz em quem? No maligno. Então presta bem atenção nessa palavra, porque Deus quer te libertar essa noite de alguma coisa errada que você ouviu. De algum veneno que foi lançado e você acreditou, e isso tem desestimulado você na fé. Na fé. Mas glória a Deus, porque a saúde está no movimento na igreja. O que vocês tiveram que fazer para estar aqui hoje? Um movimento? Vocês acham que é fácil vir num culto no domingo à noite, aonde o seu inimigo quer te segurar em casa para você não ouvir a palavra? Não é fácil não, vocês são vencedores. Vocês são vencedores, em nome de Jesus. Por quê? Porque vocês não são assim. Assim como vocês não ficam colocando na cabeça de outras pessoas a dissimulação, passando coisas erradas, envenenando as pessoas. Pelo contrário, vocês são alvos do diabo. O que vocês são? E o que é que vai defender vocês? Não falei quem, porque quem nós já sabemos quem é. Mas o que é que vai defender você? Seu conhecimento, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já veio. Não está totalmente consumado ainda, porque a ressurreição ainda não aconteceu.
E o que eles estavam querendo dizer é: acabou, o que ele tinha que fazer ele já fez, Jesus já veio, ele não vai voltar mais. E se vocês acreditarem em coisas erradas que andam pregando por aí, então quer dizer que para nós não tem mais salvação, porque então é uma mentira. E nós sabemos que ele veio, andou entre nós, teve o ministério dele, morreu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vai voltar para nos buscar. Ele não nos deixou órfão. Ele foi, mas deixou que o Espírito Santo de Deus estivesse aqui na terra para nos ajudar, para nos consolar e também para nos confrontar, para nos edificar, para nos fortalecer. Então, se você ouviu alguma palavra que a vida de um crente é uma vida de sofrimento, eu sinto muito, tem um câncer dentro de você. Se você ouviu falar que o crente é provado, que nessa terra não tem nada que possa te ajudar, nada que você faça, você vai sair dessa tristeza que você está, isso é uma mentira. Porque nós não precisamos fazer isso aqui para ajudar a Deus, para Ele nos tirar do lugar que o inimigo nos colocou. Não. É mentira. Se essa vida que você tem levado não condiz com a palavra de Deus, alguém está errado. E eu te garanto que não é o Senhor. Não é o Senhor. O que você acha em relação à sua vida? Quantas vezes você já pensou em desistir de você mesmo? E olha, eu não estou falando de desistir de você mesmo pedindo a morte. Isso eu já pedi quando eu não era crente. Eu já contei para vocês que eu cheguei num nível de desespero tão grande que eu peguei meu carro na época, eu coloquei as minhas 2 filhas, Bruna e Beatriz, eu passei lá naquela rodovia onde está o Shimoda, mais perto do bairro assim, dos Veronês, eu olhei para a casa da minha mãe, eu olhei, pensei no meu marido, falou, é hoje. Eu estava esperando um caminhão passar, e eu ia jogar o meu carro de frente para o caminhão. E não duvidem de mim, igreja. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu faço. Foi ou não foi, Fernando? Eu vou levar minhas 2 meninas, elas não sabem o que está acontecendo, mas hoje eu ponho um ponto final nessa minha dor. E era catolicíssima, com ministério e tudo mais, mas um vazio louco dentro de mim, totalmente deturpando a palavra de Deus, porque eu ouvi umas besteiras e acreditei. Mas aquele dia não passou uma Scania, porque não podia ser outro. Na minha cabeça eu idealizei um caminhão muito grande, porque se ele viesse correndo, não tinha possibilidade de ninguém ficar vivo, porque meu medo era as meninas sofrerem. Eu não estava importando com a minha vida. E esse é o grande problema, às vezes você não se importa com a sua vida, mas tem outras vidas que dependem de você. Tem outras pessoas que te amam. Mas quando você está no fundo do poço, você não pensa assim. E é como uma gangrena dentro da gente, um câncer que vai corroendo. Porque de alguma maneira uma bobagem a gente ouve. E a gente acredita naquela bobagem. Não tem Deus que vai te tirar dessa não. Meu Deus, como que não tem? Eu estou falando para vocês que a obra esta noite é espiritual. Porque eu fui numa igreja, só eu e Deus, tentei levar uma amiga, ela não foi, levei a mãe dela ficou do meu lado, foi lá na igreja pentecostal, lá no bairro dos Veronês, entrei naquela igreja, sentei com a maior vergonha da face da terra, mas naquele dia, não precisou outro dia, a primeira vez que eu entrei na igreja dos crentes, meu marido era crente, mas ele nunca pregou para mim, tadinho, porque ele não sabia também. Um dia, um movimento que eu fiz, eu falei, esse lugar é diferente. Esse lugar é diferente, porque eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. A palavra entrou dentro de mim, igreja, com tanta força que eu nunca mais faltei no culto desde aquele dia. Não faltei. Quando eu não estou aqui, eu estou em maldição porque eu estou doente. Mas eu posso contar nos dedos para vocês quantas vezes eu perdi um culto. Aquele dia foi uma quarta-feira, 20h, e eu descobri que ele tinha ressuscitado. Tinham me enganado, eu achei que ele estava pregado na cruz.
Lá eu vi que ele tinha descido da cruz, ressuscitado. Eu falei, não é possível, ninguém me contou isso. Eu fui enganada, mas eu queria matar um por um, igreja. Eu não fiquei com raiva de mim, eu tive que ficar com raiva de mim, porque foi eu que acreditei. Eu queria sair matando um por um. Como é que me esconderam isso? Eu me lembro da palavra. Eu me lembro que o pastor saiu do lugar, foi lá e me deu uma palavra. Eu já contei para vocês, eu fui extremamente chique. Estou bonita hoje, eu acho que eu estou legal, mas aquele dia eu estava muito mais chique. Porque esse aqui falou para mim que quando as irmãs dele iam para os cultos, ia que nem para uma festa de casamento. Quase morri de vergonha, estava tonta lá. Parecendo que tinha ido. E o povo até ficou assim sem graça. Estou falando sério. Pus até batom, um monte de coisa que eu nunca gostei de usar na época. Por quê? Porque eu tinha que ir para um casamento. Mas na verdade eu estava certa, né? Eram as minhas bodas mesmo. Eu estava me encontrando com ele. Eu estava me encontrando com ele. Quando eu cheguei lá, eu vi uma bateria. Eu falei, meu Deus do céu, na minha igreja não tem isso. Isso é pecado. Não tinha, Nando. Aí daqui a pouco, o pastor numa guitarrinha vermelha, eu falei, meu Deus, que coisa mais brega. Já contei para vocês, não está escrito aqui, mas o senhor está me levando a falar. Aí eu imaginava que o pastor era com 2 metros de altura. Tadinho, belezinha, pastor Marcos. Ele me ganhou para Jesus. Aí depois foi preso. Foi pagar pena na cadeia. Sabe por que esses 2 endemoniados estavam fazendo isso para Paulo? Porque Paulo pouco antes estava preso. Mas não estava preso por causa dos outros, estava preso por causa do amor por Jesus. Paulo estava preso, então quando ele saiu da cadeia, aqueles a quem ele ganhou para Jesus, então se perderam, né? Ai, mas quem me ganhou para Jesus se perdeu. Eu sempre vou honrar o meu pastor, eu não sei dele. Mas ele pagou pena 6 anos e aqui no meu coração ele não muda em nada. Não sei se vocês lembram dele, mas no meu coração não muda em nada. Eu tinha loja nessa época no Pavilhão das Malhas, tinham 42 boxes, né? O nosso era o número 39. Gente, só não foram os 41 donos no culto porque não quiseram, porque eu preguei para todos. E eu vou dizer para vocês que 80% daquele povo foi na igreja. Agora imagina como foi para cima de mim quando descobriram que o pastor que eles estavam lá indo ouvir tinha sido preso. Eu não morri na fé, porque Deus é comigo, igreja. Porque eu nunca fui tão perseguida. Nunca, nem depois, como a gente foi na época. Porque ele foi acusado de estuprar 2 meninas, mas era mentira. Se ele fez ou não fez, problema dele, eu só sei que Deus usou ele para trazer eu para ele, para o Senhor. Você sabe disso, Elcio? Não sabe? Só sei que o juiz que o condenou também se converteu. Aí um dia chegaram para mim, o teu pastorzinho, e tentou se matar dentro da cadeia. Eu só via fulano de tal, outro ciclano, outro beltrano, tudo se desviando na fé. Eu estou desviando porque o meu pastor tentou suicídio na cadeia. Pois eu queria ter essa maturidade que eu tenho hoje, para chegar lá e falar, seu cara de pau, você por acaso tentou suicídio? Não. Então vai lá, continua servindo a Deus e para de ficar falando dos outros. Ninguém sabe se isso foi verdade. Mas nós sabemos que todos os presos daquela cela aceitaram a Jesus. Então eu não sei o que Deus faz, aonde Ele nos leva, aonde Ele vai te levar, mas eu só sei que nada sai da vontade de Deus. Pode acontecer o que for, tudo está debaixo do controle de Deus. E você que está aí fora ouvindo a palavra, porque eu sei que você está, você pode continuar aí ou ter a honra de vir sentar à mesa conosco. Uma vez eu tive essa mesma direção em Monte Sião, lembra? E o menino já estava do lado de fora ouvindo a palavra muitos e muitos e muitos cultos. Chamava-se Alessandro. Depois entrou para dentro da igreja e nos contou, e era um diácono da igreja, amor da nossa vida, né, Nando? Alessandro, casado com a Perla.
Ouvia escondidinho do lado de fora, e um dia o Senhor falou para mim, fala mais alto, porque tem alguém ouvindo lá fora. Paulo estava preso. Então era o motivo pelo qual eles arrumaram para deturpar a palavra de Deus, mas o problema não era com Paulo e nem com a palavra de Deus, era com eles mesmos. 2 ovelhas, 2 membros da igreja, destilando veneno, falando mal daquilo que um dia tinham salvado. Misericórdia, né? Mas amém. Guarda esse nome aí, Himeneu e Fileto. E tem o Alexandre ainda, mas não vou falar dele. Esses 2 esperavam acabar com o culto. Eles arrumaram uma turminha e foram para a porta da igreja e com a língua destilando veneno, começaram a desacreditar em Paulo, dizendo, vocês acreditam mesmo nesse negócio de ressurreição? Corpo glorioso? Mas na verdade eles queriam era desacreditar a liderança de Paulo. Mas eles se deram mal por quê? Porque para falar de Paulo, precisava falar mal do Deus do Paulo, né? Por isso que se entraram bem. Não adianta, igreja, vocês são do Senhor. Quem é que está atacando vocês? Quem é que está se levantando contra vocês? Ah, na igreja, no meu ministério? Não, em todas as áreas. Se vocês são do Senhor, se alguém se levanta para te atacar, ataca o Deus que você serve. E isso é perigoso. Vocês estão entendendo? Tem alguém atacando vocês aí? Tem alguém te perseguindo? Não abra a boca. A obra é espiritual. Paulo só alertou os irmãos, olha, cuidado, que tem demônios dentro da igreja. Ele tinha que fazer isso, mas esse não é o caso, viu, gente? Não tem nenhum desses demônios aqui, fiquem tranquilos. A palavra é para trazer para vocês, para dizer que alguém que esteja atacando você, está atacando o seu Deus também. Então a paga não precisa vir de você. Você só precisa suportar. Não temas, lembra? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Por que você está assombrada, irmã? Por que você está assombrado, meu irmão? Porque as coisas não saíram como você queria? Você não sabe o que é que está por detrás de tudo isso. Só espera. Só espera. Você ouviu uma palavra que desestimulou você e o Senhor está falando para você. Eles não mexeram só com quem você foi usado para falar com você. Estão mexendo comigo também. Cuidado. Deus, na hora que Ele puxar, falar para o anjo lá, e como é que está fulano e ciclano da igreja Sara Nossa Terra? Porque eu mandei a palavra lá. Estão perseguindo lá o casal ainda? Estão perseguindo a irmãzinha lá ainda? Ah, a esposa não quis ir para o culto? Ah, o esposo não quis ir para o culto? Estão perseguindo, né? Vai lá. E bota para quebrar. Faz uma quimioterapia para acabar com aquele câncer lá. Porque é isso que vai acontecer. A hora que Deus se levantar ao teu favor, eu não queria estar na pele de quem está mexendo com você. Eu não queria estar. Mas isso é questão de fé e convicção que você não está sozinho e não está sozinha. Você tem pai. Você tem irmão mais velho e não é esse gerado pela sua mãe, é Jesus. Jesus não é o seu pai. Que fique bem claro, quem é seu pai é Deus. Quem é seu irmão é Jesus. Quase morri de alegria o dia que eu descobri que eu tinha um irmão mais velho. Porque o meu sonho era ter um irmão mais velho, né? E eu tenho, gente. Vocês têm noção disso? E diz que ele é muito lindo, muito fofo. Não sei se eu pareço com ele, mas não importa. Diz que ele é morenão igual a você, né? Tem problema. Eu tomo sol. Não tem problema. Amém, igreja? E uma palavra está certa. Uma palavra está certa. Repita isso.
E quando é que a palavra está certa? Quando ela vem de Deus para você. E ela se encaixa na sua alma. E ela faz assim com você, do jeito que fez comigo naquela quarta-feira. Porque olha, eu conheço a vida de quase todos que estão aqui essa noite. E eu não estou falando isso para dizer que o meu problema na época era maior que o seu. Mas vocês não têm noção do que eu estava passando na época. Vocês não têm noção. Foi só um toque. Foi só eu acreditar naquilo que era certo. Acabou o meu medo naquele dia. E uma palavra certa sendo liberada do trono de Deus para você, tira todo esse mal que está dentro de você. Porque isso é questão de fé. E se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Por quê? Porque está escrito que sem fé é impossível agradá-lo. Vamos abrir a palavra no livro de Lucas. Lucas capítulo 10 ao 17. Uma palavra apenas que se encaixa na sua alma te levanta. Quando essa palavra é liberada, ela começa a queimar no teu coração. Então deixa queimar. Deixa queimar, porque no instante o Senhor te levanta. Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Estou usando a Bíblia Shed, mas algumas coisas que eu vou falar, eu usei essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Dake. Acharam? O subtítulo é A Cura de uma Enferma. Não sei como é que é o subtítulo aí na Bíblia de vocês. Ora, ensinava Jesus em que dia da semana, igreja? E aonde que ele estava ensinando? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa. Possessa de quê? Ela estava doente, porque ali fala de enfermidade. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E havia 18 anos que ela andava encurvada de modo algum, podendo endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe, mulher. Jesus olhou para ela e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E ele lhe impondo as mãos, e ela imediatamente se endireitou. E o que ela fez depois que ela estava encurvada? Se endireitou. Ela dava glória a Deus. Gente, a mulher não estava encurvada assim. Ela andava. Eu não vou fazer isso porque eu vou menosprezar quem faz academia aqui, entendeu? E vocês que fazem academia, eu vou chocar vocês com a minha preparação física. Então, para não correr o risco de não inclinar e não conseguir voltar, o rosto dela ficava mais ou menos aqui, tá bom? E eu, quando descobri isso, falei, até um dia que eu fui para Pouso Alegre, eu vi um hominho desse andando na rua. Ele era bem magrinho, e ele tinha uma baita de uma bolota aqui nas costas. Mas a única coisa que uma pessoa dessa consegue enxergar é o chão, igreja. Vocês têm noção? Jesus primeiro fez a parte espiritual. Ele diz, você está livre da sua enfermidade. Mas quem é que causava a enfermidade nessa mulher? Depressão? Conta para pagar? Ela estava deprimida? Não, a Bíblia diz que ela estava doente. Pelo amor de Deus, volta um versículo, por favor. Ela tinha um espírito com letra minúscula, que a mantinha doente. Um demônio, igreja. Um demônio. Meu Deus. Um dia Jesus pregando. Eu terminei de ler, nem lembro mais, que eu fico doida quando eu vejo essas coisas. Acho que eu não terminei, peraí. Vamos começar de novo. Nome de Jesus.
Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E ele impôs-lhe as mãos e ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. 14. Um Emineu aí, ó. O Emineu e o Fileto aí. E o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, ele disse para a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurado, não hoje, no sábado. Disse-lhe, porém, quem? O Senhor. O que o Senhor disse? Hipócrita. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado, ou o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Uai, então não tinha um hipócrita só? Não era só o dirigente da sinagoga? Não, tinha vários hipócritas lá dentro. Por que motivo se devia livrar, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus ali fazia. Quem é que deturpou a palavra de Deus ali? Hein? Quem é que deturpou a palavra de Deus ali? Porque ali ele estava conversando com o próprio Deus. Quem é? Foi o líder da igreja. Foi o dirigente. Jesus olha para eles e diz: como é que é? É isso mesmo, Jesus. Tem 6 dias para esse povo vir aqui hoje. Tem 6 dias para esse povo vir aqui. Vai vir justo hoje, no dia de sábado, para ser curado? Ah, me poupe. Olha a lei de Moisés. Olha o que a lei de Moisés diz, porque se você soubesse, você seria realmente o filho de Deus. Mas você fica transgredindo a própria lei. Transgredir é diferente de pecado, vocês estão lembrados? Pecado é quando você peca contra você e contra o seu irmão. Agora, pecar contra Deus, isso se chama transgressão. Ele falou: seu hipócrita. O que é hipócrita? No Novo Testamento, a palavra de Deus, ela foi traduzida pelo grego, vocês sabem disso. E se vocês lerem essa passagem no grego, a palavra hipócrita é persona. Persona significa máscara. Persona significa você ter uma máscara para dentro de casa, uma máscara para você fora de casa, uma máscara para o trabalho, ou seja, você é um artista. Jesus olhou para eles e não pecou, hein? Porque se Jesus tivesse pecado, ele não podia ir para a cruz, né? Vocês lembram que ele só pôde pagar o meu pecado e o seu porque ele não tinha pecado? Então quer dizer que ele não ofendeu ninguém. Ele só disse assim para o líder lá: tu é um artista, hein, cara? Tu é um hipócrita, hein? Por que você está falando isso? Pois essa mulher aqui é filha de Abraão. Nós todos somos filhos de Abraão, vocês sabem disso, né? Então, se nós somos filhos de Abraão, nós estamos dentro da promessa, vocês sabem disso, né? Essa mulher está sofrendo há 18 anos, ela é filha de Abraão, e ela está vindo aqui hoje, porque eu estou aqui hoje, você está dizendo que por causa da lei, ela não pode ser curada no dia de sábado? Mas peraí, no dia de sábado também não pode desamarrar o boi e o jumento para ir levar para beber água? Por isso que vocês são hipócritas, e ele disse no plural: hipócritas. Vocês desamarram o boi e o jumento de vocês, levam para beber água de sábado. E eu não posso ajudar essa mulher que é filha de Abraão, que tem 18 anos, que Satanás está segurando a bênção dela? Seus hipócritas. O que eles puderam falar para Jesus? Foram envergonhados.
Mas o rapazinho lá, o Himeneu e o Fileto, Paulo estava preso, tinha acabado de sair da cadeia. Mas e Jesus? Porque ele falava melhor? Porque ele tinha mais unção? Porque o que ele falava, ele fazia? Ele não era um homem hipócrita, que dentro de casa cuidava da mulher, bonitinho, e lá fora era infiel. Ficava olhando para a mulher dos outros. Ele não era assim, não. Ele não era hipócrita igual as mulheres que falam que amam os maridos, que cuidam dos maridos, mas do lado de fora não é isso que acontece, não. Então, Jesus falando, ele acabava denunciando uma vida dupla. Quer dizer, eu sou hipócrita, logo os que andam comigo são hipócritas. Se eu tenho hipocrisia, eu ensino o quê? A hipocrisia. Mas se eu sou águia, irmãos, comigo só anda se for águia. E vocês? Quem é que anda com vocês? Ninguém? Eu vou embora. A Danívia está rindo, a Eduarda também. Eu vou embora. Explica para a Fátima o que eu vou fazer, Thaís. Eu vou embora, Fátima. Pega minha bolsa e vou embora, porque ninguém participa. Aleluia! Glória a Deus! O nome dela não é Débora, é Michele. Porque um dia uma mulher chamada Débora foi ajudar um homem de Deus chamado Baraque. Baraque cresceu escutando as coisas, mentira. Uma nação estava sofrendo. E quando Débora liberou aquela palavra para Baraque, Baraque falou, porque você falou, eu vou. E eu só vou se você for comigo. O que a Débora falou para ele? Vai, porque Deus vai entregar Císera nas suas mãos. Palavra certa, vinda de lugar certo, igreja. Queima no coração. Coloca a pessoa de pé. Palavra certa, vindo da parte de Deus, do jeito que está vindo aqui para vocês hoje, colocam vocês de pé, porque só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe. Você não sai para ficar contando para os outros. Você não sai, mas você não tinha uma palavra de Deus e hoje você tem. Deus é com você. Deus diz para você, vai, porque eu vou te entregar esse inimigo na tua mão. Defendeu gente errado? Não. Você lembra semana passada? Defendeu pessoas certas, mas está colhendo até hoje por ter defendido pessoa certa. Se essa pessoa se levantou contra você, e eu não estou falando agora daquele que eu estou falando da semana passada. Eu não estou falando que quem você defendeu se levantaram contra você porque você defendeu uma pessoa. Não. A palavra de hoje é, se você defendeu alguém e essa própria pessoa se levantou contra você. Dá uma risadinha aí dentro de você. Ela mexeu com seu Deus. Então deixa que ele resolve por você. Deixa que ele resolve por você. Você acredita nisso? Tá bom. O que foi mesmo que a mulher fez na hora que Jesus disse para ela? Você está livre da sua enfermidade. Aí a hora que ele tocou nela, ela se levantou. O que foi mesmo que ela fez? Apaga a luz primeiro, por favor. Eu não achei um vídeo melhor, mas esse aqui, excelente. Assistam. Vejam o que vocês acabaram de ouvir. E levaria um tempo, não é? Para preparar mais óleo puro. Foi então que aconteceu o milagre dos 8 dias do fogo no templo que não se apagou. Até que chegassem com novo óleo puro. Celebramos hoje a festa da dedicação, para lembrarmos como Deus mantém sua luz acesa entre seu povo, mesmo que isso pareça impossível.
A sua luz nunca falha e nunca se apaga. Não disse? Não disse? Transgride a lei de Moisés. Nós temos 6 dias para o trabalho. Nesses dias, venham aqui para serem curados. Mas não no dia de sábado. Ousa falar de Jesus. Não. Heresia. Hipócrita. Não. Hipócritas. Hipócritas. No sábado, cada um de vocês não retira da manjedoura o seu boi ou o jumento e os leva para beber. E agora está aqui uma filha de Abraão que o Satanás prendeu por 18 anos. Porque que no sábado ela não devia ficar livre desta doença. Qual a sua idade? Será que você está descobrindo hoje que o diabo está te segurando? Ou você já se libertou disso? Aquela mulher fazia 18 anos e pelo jeito ela tinha mais de 18 anos. Mas o fato é, o Senhor não se agrada na vida que você está levando de tristeza, de doença e de opressão. E esse culto hoje é para nós, filhos de Abraão. E ninguém pode nos segurar de ter contato com aquele que tem a água, e a água viva. Nós sabemos que hoje tem cachorrinhos, gatinhos, que são tão bem cuidados, até melhor do que um ser humano. Mas uma coisa eu sei, a vida que você está levando, se não está de acordo com a palavra de Deus, quem está te segurando é o diabo. E o Senhor quer te libertar essa noite. Você crê nisso? Mas você não pode andar com os hipócritas. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que andar com o Senhor. Não com aqueles que deturpam a palavra para o seu próprio benefício, ou encosta em você e faz você também deturpar a palavra. Que pode ser salvo, né? Aqueles que o diabo está realmente castigando, mas tem certos tipos de luta, de castigos, que vocês não precisavam passar. Por quê? Porque vocês deturpam a palavra. A palavra que você deveria chamar a seu favor agora, você não pode, porque justamente aquilo que ia te abençoar, te ajudar, é aquilo que você deturpa hoje. Acho que está bem claro, né? Acho que está bem claro. Talvez o livramento que você precise do Senhor, hoje é justamente o princípio que você quebra. E se você quebrar, irmãos, vocês vão precisar viver de milagres. E quem vive de milagre é multidão. Nós não somos multidão, nós somos seguidores. Nós somos discípulos. A gente não vive de milagre, não. É todo dia, toda hora, se você quer falar com o Senhor, Ele fala com você. E se tem algum motivo pelo qual você está passando por alguma coisa, você já sabe. A gente costuma dizer, né? Qual é a sua participação no caos que você está vivendo? Você tem alguma participação no problema que você está vivendo hoje? Não, não tenho. Então é o diabo mesmo. Mas se você está quebrando, se você está adulterando a palavra ao seu benefício, ou você ouviu alguém te dizendo alguma coisa e você falou, opa, isso vai me beneficiar. Não é o diabo não, hein? É você mesmo.
A palavra de Deus não é objeto de interpretação humana. Portanto, há diferentes linhas doutrinárias hoje. Hoje existem linhas diferentes de doutrinas, até mesmo dentro das igrejas. E tem o mesmo efeito das ações de Himeneu e Fileto, que é o desvio da verdade que há em Cristo. Como também tem uma fé que é totalmente desfocada. E é notório que existe atualmente um campo muito fértil para o surgimento de novas doutrinas. Como um povo desinteressado por conhecimento bíblico, e que possibilita Himeneu e Fileto fundarem mais uma denominação, ou mais um nome para sobrepor ao de cristão. Mas assim como Paulo, nós, pastores desta igreja aqui, junto com vocês, ainda cremos, ainda não, sempre vamos crer. Nós não aceitamos outra doutrina se não for a de Cristo. Amém, igreja? Nós não aceitamos. E se chegar algum burburinho aí, vem até nós. Porque eu não compactuo com coisa errada não, igreja. E vocês também não. É por isso que vocês estão aqui na igreja essa noite. Amém? Hoje, você precisa sair daqui entendendo que Jesus, quando fez a obra naquela moça, que estava 18 anos sofrendo, ele fez em 3 esferas. Ele fez de 3 maneiras. Ele fez espiritual, ele tocou no corpo dela, ele tocou no espírito, na alma e no corpo. No espírito, porque aquela mulher sofria de uma enfermidade espiritual. E segundo a palavra de Jesus, ele mesmo disse, um espírito que a mantinha doente durante 18 anos. Ela andava encurvada de forma que não podia se endireitar. Está no verso 11. E mesmo sendo uma mulher oprimida, Jesus disse que ela era uma filha de Abraão. Então a obra foi espiritual. A obra foi na alma dela, porque o diabo estava mantendo ela abatida, angustiada, querendo desistir da sua própria vida. Ela não conseguia levantar a cabeça. Então a sua autoestima estava extremamente baixa. Mas Jesus trouxe uma motivação para ela, quando ele disse assim para ela, mulher, você está livre da sua doença. E o Senhor está falando para mulheres e homens essa noite, vocês estão livres desta doença. E o Senhor também fez uma obra no corpo dela, literalmente. Quando ele impôs as mãos sobre ela, e ela recebeu uma nova autoestima, porque naquele mesmo momento ela se levanta, ela consegue ficar com a coluna certinha, e ela até dá um abraço nele, né? O vídeo mostra, eu não tenho sombra de dúvidas que ela pulou no pescoço dele. Se ela for igual eu, ela deve ter dado 500 beijos nele. 500! Ela não ia deixar ele sair de perto dela. Por quê? Gratidão. Gratidão. Ela se endireitou e viu Jesus diante dela. Por isso ela começou a glorificar a Deus. E isso após 18 anos. Ela estava totalmente curada. E o seu corpo se endireitou milagrosamente. Mas peraí. O que eu estou pregando para vocês é mentira ou verdade? Então o Senhor tem poder de libertar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo? Mas tem alguma palavra que prove isso? Sim. Para mim não precisa abrir, porque eu conheço a Bíblia. Mas eu vou pedir para abrir para todos vocês. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Aleluia! Olha o que está escrito. Vocês estão lendo? Vou esperar vocês lerem. Não sei se está na mesma tradução, mas eu vou ler aqui de acordo com a Shed. Que o próprio, não é outra igreja, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o seu espírito, alma
e corpo de vocês seja conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há possibilidade de você estar sendo enganada? Há possibilidade de você, irmão, estar sendo enganado? Meu Deus, claro que sim, né? Ao sentir que foi apenas liberto em uma área da sua vida? Pode ser que tenha alguém aqui essa noite que foi liberto só no espírito, mas a sua alma ainda acredita em mentiras. Pode ser que você tenha sido liberto na sua alma, mas você não crê que Jesus é o único Filho de Deus. E pode ser que você tenha, passado por uma libertação na sua alma e o teu corpo ainda está doente. Vocês entenderam que o que o Senhor nos garante é uma libertação no corpo, na alma e no espírito? E vocês precisam lutar por isso? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam por eles são bem-sucedidos? Eu me esforço, igreja. Eu me esforço, porque direto eu descubro as coisas entre mim e eu mesmo. Palavras podem passar desapercebidas. Ô, gente, alguém vai... Ô, Marcos, você vai subir? Chama o meu netinho lá para mim, rapidinho. O Léo, por favor. Palavras podem passar desapercebidas. Pois eu estava assistindo um filme com o Léo ontem. Você estava meio que dormindo na hora, mas acho que você acordou. E eu não percebi um negócio. E o Léo falou, vovó, falaram errado. E eu combinei com ele, falei, Léo, eu vou te chamar na hora do culto lá, e você conta para a igreja. Ele falou, contar o quê? Falei, eu vou fazer a pergunta para você. Ele falou, tá bom, vovó, vamos ver se ele vai ter coragem. Mas passou desapercebido por mim, igreja. Eu ouvindo, não percebi, e uma criança percebeu. Seria por isso que Deus fala que o reino de Deus, se você não for criança, você não se apropria dele? Ô, Leléu, corre aqui, Leléu. Eita! Vem fazer a obra de Deus aqui, Leléu. Vem cá. Eu estou contando para a igreja que nós assistimos um filme ontem. Vira aqui de frente. Como que é o nome do filme? Fuja. Fuja. E na hora do filme você falou assim para mim, vovó, você viu que a moça falou um negócio errado? Você lembra disso? Você lembra? Uhum. Então fala aqui, olhando para eles, o que aconteceu de errado que a vovó não percebeu? É que uma mulher falou que é obrigado. E não é obrigado que fala? Não, Por quê? porque é uma mulher, uai. Porque ela é uma mulher? E como que uma mulher fala? Obrigada. Vocês entenderam? A mulher falou obrigado. Eu falei, uai, onde que está o erro? Vovó, a mulher não fala obrigado. A mulher fala obrigada. É isso, Léo? Então fala, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço o quê? Oportunidade. Oportunidade? Isso mesmo. Vai lá brincar. Uma salva de palmas para ele. Vocês sabiam que mulher não pode falar obrigado? Eu sabia. Então, até mensagem, às vezes, que chega para mim, a gente vê que não foi a fulano que mandou, né? Porque o cérebro não consegue, às vezes, fazer as coisas erradas, né? Então, a gente pega, às vezes, até mentira, né? Aí, ó. Não quer ir no culto, está falando que é o marido, mas é ela mesma, olha lá. O marido falando obrigada. Quanto já aconteceu? E eu não ouvi, igreja, no filme, eu não ouvi. E ele disse para mim, vovó, mas está errado. Foi errado o quê? Vocês já assistiram o filme Fuja? Aí ele falou assim para mim, ela é mulher, ela não pode falar obrigado. Ai, gente. Então, faz sentido para vocês ouvirem que pode ser que vocês estejam sendo enganados e não tenham percebido? Eu não prestei atenção ontem com ele, eu estava atenta. Eu não vi. Eu voltei o filme e estava lá. Ela tinha falado errado mesmo. Então, vamos ficar de pé, por favor. Quero chamar o pessoal do louvor. Vocês entendem
que palavras podem passar desapercebidas por você, mas isso não significa que essas palavras não foram ditas? Isso é sério, né? Isso é muito sério. Misericórdia. A mulher estava encurvada há 18 anos sofrendo. E não tinha ninguém para dizer para ela que ela poderia ter uma outra vida. E quando ela chegou na sinagoga, naquele dia, quando ela chegou na igreja, aquele dia, tinha um dirigente novo pregando. Tinha um pregador novo pregando. Quem é que estava lá aquele dia, igreja, pregando a palavra? Jesus. Jesus estava lá. E ele a tocou e a sua vida mudou naquele instante. E eu pergunto para vocês, vocês querem uma nova oportunidade? Eu já pedi uma nova oportunidade uma vez para o Senhor e Ele me deu. Glória a Deus. Porque senão eu não estaria aqui hoje pregando a palavra dEle. Primeiro que eu não teria coragem, porque meu caráter estava deformado. Segundo, porque com certeza eu já tinha tirado a minha vida. Eu não sabia os princípios em relação a isso. Eu sabia o que os outros me ensinavam. Eu sabia o que a religiosidade me ensinava. Eu não usava nem Bíblia, me dava um folhetinho. Eu nunca tive Bíblia na minha casa, a não ser quando eu comecei a ficar mais mística, e eu contei para vocês que eu fazia... Era obra de feitiçaria aquilo, né? Eu não sabia que era, mas era. Eu usava a Bíblia, Salmo 91, para fazer as coisas. Mas eu quero dizer para você essa noite que está aqui, se você crê, não tem nada que impeça o Senhor fazer uma obra gloriosa na sua vida essa noite. Então feche os seus olhos. Falem com Deus. Você está quase desistindo da sua casa. O Senhor me falou lá em casa. Você está quase desistindo de você mesmo. Faz isso não, meu irmão. Aquele que guerreia as tuas guerras te sustenta pelas mãos. E essa opressão vai começar a ser quebrada aqui agora, é agora. Pai, envia anjos fortes e guerreiros, e eu quero que os obreiros, alguns fiquem lá atrás de olhos abertos, por favor. Rapidinho, obreiros, vão lá atrás e observem a igreja. E você fique com os olhos fechados. Eu peço que os anjos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos anjos, e eles estejam caminhando aqui na igreja. E que os anjos do Senhor parem do lado dessa pessoa que está oprimida, deste homem que está oprimido. Anjo, começa a queimar esse demônio. Queima esse demônio em nome de Jesus. Porque a partir de hoje você não sai com essa pessoa, esse filho, essa filha de Abraão. Anjo, começa a andar pela igreja, em nome de Jesus, e vai queimando toda obra de feitiçaria, toda obra das trevas que foi lançada sobre a sua vida. É muito sofrimento, é muitas coisas dando errado. Você vai para um lugar, tem que voltar. Quando você sai feliz, mas quando volta, pensa que é derrotado. Você não é um derrotado. Você só não conhece a palavra de Deus naquela parte que você sabe que você tem um Senhor e Salvador. Por isso, existe uma batalha nos ares, mas aquele que guerreia as nossas guerras está aqui. Guarda isso no seu coração. E você nem sabia que você tem um Deus que luta por você. Foi por isso que você não estava vencendo. Porque você estava lutando sozinho, meu irmão. Você estava lutando sozinha, minha irmã. Mas a partir de agora, descansa. Deixa seu pai, deixa seu irmão mais velho te defender. Deixa Deus cuidar de você.
Porque é uma guerra atrás de outra guerra. Você mal levanta, vem outro. Vem uma notícia, vem uma fofoca, vem uma carta, vem um panfleto, vem o carro de som. Meu Deus, um carro de som, da onde eu tirei isso? Ora, canta labassuri anda lamanaias. O Senhor está dizendo que é uma guerra em cima de outra guerra. É assim que está a sua vida? Então puxa o ar. Puxa o ar e solta, porque a palavra de Deus para você é: descansa. Tem que ser muito de Deus mesmo, né? Tem que ser muito do Senhor para acreditar. Senhor, eu não preciso fazer nada? Não. Porque enquanto você está fazendo, eu travo as minhas mãos. Você não precisa fazer nada, só descansa. Porque eu te darei descanso dos teus inimigos. Baraque, levanta, Baraque. Deus falou para Débora: te darei descanso durante 40 anos, Baraque. E durante 40 anos não teve um inimigo que se levantou contra Baraque. E essa é a palavra para vocês, homens dessa igreja. Deus dará para você descanso dos seus inimigos. Porque o que está acontecendo é fora do natural. É uma guerra atrás de outra guerra. Uma guerra atrás de outra guerra. Chega! O anjo está queimando, igreja. O anjo está queimando. E você vai sair daqui hoje pela fé. Liberto! Liberta! Os demônios não se manifestam mais do jeito que eram antes. Antes eles possessavam o corpo. Hoje as pessoas os têm por convicção. E esse paradigma, essa convicção sua que está errada, começa a ser desfeita hoje. É a palavra de Deus que tem que entrar. Começa a ser desfeita hoje em nome de Jesus. Então sinta Deus abençoando a sua vida. Sinta. E eu vou pedir para alguém abraçar, se você tiver liberdade para isso, a pessoa que está do seu lado. Se você não tiver liberdade, só pega na mão. Mas se você puder, abraça e fecha os olhos. Ora canta labassuri anda lamanaias. Em nome de Jesus. E sussurra no ouvido dessa pessoa agora. Sussurra, fala para ela: não pare de lutar. Porque Deus tem um refrigério para sua alma. Se o Espírito Santo te impelir você sair do seu lugar e abraçar uma pessoa determinada, faça isso, deixa Deus te usar. Faça isso e deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Diz para ela, diz para ele: você não está sozinho, porque quem guerreia as suas guerras está aqui esta noite, e Ele está te liberando uma palavra para queimar no seu coração, uma palavra de refrigério, e dizendo para você: não temas, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca o verso 21 para mim, por favor. Coloca o verso 21. É o 2 Timóteo 2, verso 21. E leia o que está escrito aqui, igreja. Deixa eu ver se a tradução aqui eu coloquei a mesma. Se alguém, eu acho que o Senhor está falando de nós. Acho não, eu tenho certeza. Se alguém se o quê? Se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? Será instrumento para propósitos especiais, santificado
útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu peguei ali a tradução, né, no grego. E ali diz que podemos nos purificar desses erros. Purificar aqui no grego significa limpar, expurgar ou eliminar. Mas de onde nós devemos eliminar este erro? Onde está esse erro? Aonde está esse erro? No diabo? Está em mim. Está em você. Eu purifico a mim mesma e vocês. Só que purificar significa o que mesmo? Limpar, expurgar ou eliminar. Então, baseado na Bíblia Dake, quem tem, abra no 2 Timóteo 2:21. Aí quando você vai ler o versículo 21, ele diz para você na página 1533, se eu não estiver enganado. 1733, 1533. Então lá, ele baseado no contexto, ele começa a nos dizer quais são os nossos erros que nós devemos eliminar de nós mesmos. Vocês me dão a liberdade de ler? Então o primeiro erro, fazer negócios errados nessa vida. Se você fizer negócios errado nessa vida, você não vai se entristecer, mas você vai entristecer aquele que te arregimentou. Quem que te arregimentou? Foi o Senhor, foi Deus. Amém? Então, expurguem, eliminem, lancem fora os erros da sua vida. E eu vou listar 7. Mas eu achei bem mais na minha vida, viu? Negócios errados dessa vida. Apostasia. O que é apostasia? Se nós negarmos a Ele, Ele vai nos negar. Dia de culto é dia de culto, igreja. Servir ao Senhor é servir ao Senhor. Se você negar Ele lá fora, Ele te nega diante do Pai. Então é um erro ser apóstata. 3, infidelidade. Claro isso. 4, falsas doutrinas que destroem a fé. Porque se você mudar qualquer princípio de Deus, aquilo não acontecerá. Porque você adulterou o sentido. Então não espere que Deus te socorra na vida financeira se você rouba Ele. Porque eu não sei quem deturpou, mas está escrito. Roubarás a Deus, roubarás o homem a Deus? Leu em casa, por favor. 5. Falatórios profanos e vãos que conduzem à impiedade. Por que conduzem à impiedade? Ouvir não é pecado, mas passar para frente é. Mas o interessante é porque muitas pessoas encontram liberdade em outras para falar o que não deve. Se encontra liberdade é porque você dá acesso. 6. Eliminar da sua vida falsos mestres que pervertem a fé. 7. Eliminar da sua vida a iniquidade, a maldade e a desonra. Elimine da sua vida a iniquidade e a desonra. Quando você fizer tudo isso, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda. Isso é o que eu desejo para vocês de coração. Não sei se vocês queriam isso aqui, mas vocês têm direito a isso daqui. Talvez vocês já acreditaram naquela palavra, né? Hoje meu marido montou a bateria que era do Bernardo lá em casa. E o Léo olhou e falou: é do Bernardo? Eu falei: agora é sua. Ah, mas não é minha. Você viu o que ele falou? Eu não consigo. Porque o Bernardo já está como Bruce, tocando bateria.
Então ele olha o Bernardo daquele jeito e ele pensa: eu nunca vou tocar igual o meu irmão toca. Quem é que falou isso para ele? Então em casa eu já preguei para ele, expliquei a palavra que ele ouviu errado ontem. Ele já sabe tudinho do culto. Ele queria ficar escutando o culto aqui, mas ele iria dormir. A cabecinha dele é fora da caixinha, mas o corpinho dele não aguenta. Não está na hora ainda, é imaturo. Mas vocês não. Se algum dia vocês receberem uma palavra que vocês não podem, que vocês não conseguem, dá risada, porque isso é uma mentira. Vocês podem tudo. Deus acredita em você e o diabo também. Só falta quem acreditar em você. Coloca a mãozinha no teu peito. Eu preciso acreditar em mim. Fechou, igreja? Fechou? Vocês entenderam a palavra? Deus está te tirando de uma circunstância e colocando em outra. Daqui para frente é vitimismo. Vitimista quer só aliados. Ele não quer resolver a vida dele. Ele quer que alguém escute a dor dele. Ele quer que aquele escute aquele. Ele não quer que os outros resolvam a vida dele. Ele só quer aliados. Ele só quer chorar. Vocês não são vitimistas, amém? Mesmo porque vítima não existe. Todos têm participação no caos que vive. Então arruma o teu caos. Arruma a tua casa. E quem vai ser beneficiado é o seu marido, é a sua esposa, são seus filhos. Quem vai ser beneficiado são as pessoas que trabalham com você. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito com cada um de vocês. Uau, o dia que eu descobri isso, eu pensei, se eu não sou a empada, falei mesmo, você lembra? E eu falo isso até hoje. Se eu não sou empada, não vem com esse papo de ser azeitona, porque eu não vou ser azeitona não. Eu quero ser empada. Eu descobri que eu posso. Eu descobri que eu posso. E descobri que eu mentia para mim mesmo também, sendo falsa, humilde. Era uma baita de uma orgulhosa e ficava escondido atrás de falsidade, sabe? Falsa humildade. Me poupe. Levanta e resplandece, porque a luz do Senhor já brilha sobre vocês. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Ele. Tá fraco. Se é para Ele, tá fraco. Aleluia. Não saia daqui sem dar um aleluia. Mas não é assim, ó. Aí, ó, tem 2 vezes aleluia. Vocês escutaram? Você escutou, Ivan? Nem Deus. Dá para sair um aleluia e glória a Deus da sua boca? Agora eu senti firmeza. O anjo saiu daqui e foi dedar nós rapidinho lá pro Senhor. Senhor, o negócio está pegando fogo lá. Sejam libertos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vão com Deus. Vão em paz. Tenham a melhor semana da vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Estamos encerrados, igreja. Amo vocês de coração.